Você acorda e se depara com uma manchete que, há alguns anos, pareceria impossível. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, ex-senador e uma das figuras mais controversas da política brasileira, foi preso em um aeroporto de Maceió. Detalhe: ele estava prestes a embarcar para Brasília com a intenção de se entregar, segundo seu advogado. Mas antes que pudesse cumprir esse ato, a Polícia Federal, sob ordem direta de Alexandre de Moraes, agiu. O horário: 4 da manhã. O local: Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Alagoas. A justificativa: o fim dos recursos em uma ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o que está por trás desse capítulo? Por que agora? Por que assim? E por que ele? Neste vídeo, você vai entender tudo, desde a trajetória de Collor, seus inimigos políticos, até a atuação do STF nos bastidores do jogo de poder. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo nessa análise profunda que a grande mídia insiste em ignorar. Collor não é um novato na política, muito pelo contrário. Filho de Arnon de Mello, ex-governador de Alagoas e senador, Fernando Collor surgiu no cenário nacional como uma figura jovem, moderna e combativa. Em 1989, tornou-se o primeiro presidente eleito por voto direto após o fim da ditadura militar, vencendo ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Representando o PRN, um partido praticamente desconhecido, Collor se vendia como caçador de marajás, alguém disposto a enfrentar os privilégios e a corrupção do setor público. Uma retórica que, ironicamente, acabaria voltando contra ele alguns anos depois. Seu governo, iniciado em 1990, teve como marca uma política econômica agressiva e impopular. O confisco das poupanças, conhecido como Plano Collor, abalou a confiança da população e gerou revolta em massa. Ainda assim, seu discurso liberalizante e reformista foi uma tentativa de modernizar o país e reduzir o peso do Estado, algo que setores conservadores e liberais viam com bons olhos, apesar da execução problemática. Mas o golpe fatal viria em 1992, quando Collor se viu envolvido em um escândalo de corrupção envolvendo seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, PC Farias. A CPI do Congresso o colocou no centro das atenções e, pressionado por um movimento social que ficou conhecido como Caras Pintadas, Collor acabou renunciando à presidência, numa tentativa de escapar do impeachment. O Congresso, no entanto, votou sua inelegibilidade por 8 anos. Passados os anos de ostracismo, Collor voltou à cena política em 2006, elegendo-se senador por Alagoas. Desde então, manteve-se como uma figura discreta, mas influente nos bastidores. Surpreendentemente, reaproximou-se da direita conservadora durante o governo Jair Bolsonaro, sendo visto com frequência em eventos políticos e defendendo pautas nacionalistas, inclusive com votos importantes no Senado favoráveis à agenda econômica do governo. Isso fez com que Collor se tornasse, aos olhos de certos setores da esquerda, um inimigo reciclado que precisava ser neutralizado. Coincidência? Avançando para os dias atuais, em novembro de 2024, o STF rejeitou os últimos recursos apresentados por sua defesa, condenando-o a 8 anos e 10 meses de prisão por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2010 e 2014, Collor teria recebido mais de 20 milhões de reais em propinas. Tudo isso no contexto da Operação Lava Jato, operação que, é bom lembrar, sofreu um verdadeiro esvaziamento institucional nos últimos anos, especialmente após as anulações das condenações de Lula e a perseguição sistemática a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Hoje, ver alguém como Collor ser preso por um processo originado da Lava Jato levanta suspeitas. Por que ele e não outros? A prisão foi determinada por Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, ignorando que o ex-presidente havia manifestado intenção de se entregar voluntariamente. A alegação de Moraes: que os recursos apresentados eram meramente protelatórios. Não é a primeira vez que decisões do ministro causam controvérsia. Sua atuação nos últimos anos tem demonstrado um poder praticamente absoluto, que preocupa especialistas em direito e constitucionalistas. A pergunta que fica é: por que algumas figuras são tratadas com dureza, enquanto outras, com histórico igualmente questionável, continuam blindadas? Estamos diante de mais um capítulo em que a seletividade da justiça brasileira se escâncara. Fernando Collor pode ter cometido erros. Sim, e deve ser julgado por isso. Mas o que preocupa é o padrão. Políticos de direita, ou que em algum momento flertaram com a direita, sofrem punições implacáveis, enquanto membros da esquerda, mesmo citados em dezenas de delações, vivem tranquilamente, soltos, ocupando cargos de poder e prestigiados pela imprensa. A justiça, nesse caso, parece mais um instrumento de controle do que de equilíbrio. Atualmente,
Collor encontra-se na Superintendência da Polícia Federal em Maceió, aguardando orientações para sua transferência à capital federal, onde deverá cumprir sua pena. A prisão, embora jurídica, é também política. E marca simbolicamente mais uma peça retirada do tabuleiro do jogo de poder. Mas será que ele está realmente fora do jogo? Será que essa movimentação judicial não é também uma forma de mandar recados para outros nomes da direita? Enquanto isso, às 11 horas da manhã desta sexta-feira, o plenário virtual do STF se reúne para avaliar a decisão monocrática de Moraes. Será que haverá algum voto divergente? Será que ainda existe equilíbrio dentro da Suprema Corte? Se você chegou até aqui, é porque não se contenta com a narrativa oficial. Você está buscando entender o que realmente está por trás das manchetes. Por isso, compartilhe esse vídeo agora com seus amigos e familiares. Não permita que a história continue sendo escrita por apenas um lado. A liberdade de expressão precisa de vigilantes. Se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, entre no nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político, onde a verdade é o nosso maior compromisso. A partida continua, e cada movimento importa.